Fala, galera do New Way, Érica do Douglas. E eu sou o Douglas da Érica, seja muito bem-vindo a mais um New Way Cast. New Way Cast pra você. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, já quero te convidar a seguir a gente. @souneway. E também @Ministério da Família IBA. E se ainda não se inscreveu em nosso canal Atitude TV, se inscreve, ativa as notificações e vem ser abençoado com a gente. E hoje o tema promete, né? Promete, direto das telas do cinema, entendeu? O Douglas está animado. Impossible Mission. Não é uma missão impossível, é uma missão possível para você e você vai ver o quanto você pode ser instrumento de bênção na vida daqueles que ainda precisam conhecer Jesus. Nosso casal é um casal muito jovem, casal de missionários. Missionários, direto do Oriente. Vieram do Oriente direto para gravar conosco aqui. Nosso programa está ficando internacional. Gente. Você que não patrocina a gente ainda está perdendo a oportunidade. Isso aí. Então, quero apresentar para vocês Davi da Rebeca e Rebeca do Davi. Sejam muito bem-vindos ao New Way Cast. Obrigado, gente. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. A gente está muito feliz, né, amor? Amém. Ai, gente, casal jovem. Muito, né? aleluia. Recém-casados, 3 anos, que coisa linda, né? Vamos lá, antes de a gente entrar na missão do casal, né, que é o nosso tema hoje, quero que vocês falem um pouquinho aí do namoro. Sei que vocês namoraram igual a gente, viu? Foi. Bastante. 6 anos e pouco. 6 anos, tamo junto aí. Crente sofre namorar muito tempo. Foi difícil. Não é difícil? Mas tem muita história ali. Foi Beca difícil, foi pra Jocum, na época a gente namorava. A gente fez o curso de noivos aqui da igreja. Foi, assim, uma benção. Muitas emoções. Foi maravilhoso, Foi muito mas bom. assim, foi muito confrontador, né? Eu só não era tão Então- crente assim no namoro, tá? Tentar ele tentava, né? É confrontador o curso por quê, Rebeca? Para não desanimar quem está assistindo a gente, ainda assim, Aham. tem que fazer o curso? Tem que fazer, assim, foi um divisor pra gente, porque nos exercícios, né, a gente conversava bastante sobre o futuro. E eram papos que a gente não tinha, assim, no namoro. Eu lembro que, sem dar muito spoiler, Sim. tinha um dever que até deu que falar, assim, né, pra gente, que a gente tinha que, cada um, né, escrever como se via daqui 5 anos, alguma coisa assim. Uhum. Deve ser a planta. E assim, eu via a nossa família de um jeito, né? A gente estava indo em uma direção e o Davi completamente diferente. E aí? Então, quando a gente foi comparar, a gente falou, calma aí, a gente Tem tá alguma junto. coisa aqui que não tá... Eu lembro que até mandar um beijo pro Rafa e pra Camila, que foram 10. Nossa. E a gente, nessa época, né, a Beca já tava com alguns pensamentos sobre missão. Deus já tava falando com ela, mas ele não tava falando comigo ainda. Então, Isso é assim, importante. pra mim, na época, a gente vai entrar um pouquinho nisso depois, eu acho, contando um pouquinho da história. Mas isso foi importante porque eu nunca fui muito de conversar, de abrir muito meus pensamentos. Vamos O homem, viver, geralmente, vamos é. levando, né? macho. Amém. O homem é mais pra dentro. E aí- Macho é assim, macho não fica falando, ele Muito, faz. Entendeu? Isso aí. E aí a gente conversou muito sobre isso, eles vieram também questionar a gente. E essa questão da viagem missionária, como é que vocês estão em relação a isso? Eu falei, não Porque sei. eu tinha muita Não pensei convicção. nisso, não. E o Deixa eu pensar na Davi, hora, só. Ainda assim, não tinha interesse. E a gente... Me fala, você tão novinha, né? Vocês são bem jovens ainda, 3 anos de casados, namoraram 6 anos. Bem antes de casar, você já tinha essa certeza? Sabe aquelas orações clichês que você fala assim, Deus, fala comigo, revela o teu coração pra mim. Eu não imaginava que naquele dia ele ia me responder. Eu tinha acho que 19 anos. E eu lembro A gente não tava junto na época ainda. A gente não Foi antes tava da gente, junto, eu não. lembro de estar orando e do nada eu comecei a ver várias imagens de crianças de vários lugares do mundo. E eu sem entender nada. E quando eu dei por mim, eu tava chorando de joelhos no quarto. E sem entender, e assim, Deus, o que é isso? Eu não imaginava que Deus ia me responder naquela hora. Então eu fiquei assim, calma aí, eu acho que tem alguma coisa a mais sobre isso. Então eu estava na minha faculdade, querendo trabalhar nas melhores agências de publicidade do Rio de Janeiro, queria ir para São Paulo. Então, assim, estava estudando muito e Deus veio e mudou a rota, assim, completamente. E a partir dali você tinha certeza que era isso que você ia fazer da sua vida? Então, eu não tinha certeza a partir dali, mas começou ali.
Então, Tá. Deus começou a me direcionar, né, para esse lugar. Então, eu lembro que toda vez que falavam de missões, desde aquele dia, algo, sabe, despertava no meu coração, algo mexia. Meus pais ficaram apavorados. Eu ia falar, como é que foi chegar pro pai e pra mãe e falar, sabe o que é? Eu vou fazer missões, tô indo, tchau. Gente, Eu tô querendo ir. eu tava trabalhando, tava, tipo, numa semana para começar uma pós. E Deus tinha falado, guarda o dinheiro do seu trabalho para você fazer a viagem missionária. Só que a Rebeca não guardou o dinheiro para fazer a viagem. A Rebeca tava assim, não, eu vou fazer uma pós, sabe? Eu vou investir no meu futuro. E na semana para assinar o contrato, para começar a pós, o Espírito Santo me lembrou. Eu estava com umas amigas e o Espírito Santo, através delas, me lembrou dessa viagem. E eu lembro que eu fui dormir naquela noite. Eu lembro que eu dormia com meu irmão no quarto, a gente dormia numa beliche. E eu estava chorando a madrugada inteira. Eu lembro que eu botava assim a mão na boca para ele não ouvir eu chorar e não acordar, né? Eu chorei a madrugada toda e eu falei assim, Deus, se o Senhor realmente quer que eu vá, você precisa falar com os meus pais, porque eu não vou conseguir convencer eles, né? Eles acham que eu vou fazer uma pós. E no dia seguinte, um dia antes de assinar o contrato, minha mãe veio conversar comigo e falou, filha, você não falou nada da pós. E aí, você vai fazer, não vai fazer? E aí eu falei, mãe, pai, senta aqui na mesa que a gente tem que conversar. Ai, gente. E eles já sabiam há um tempo que Deus estava falando comigo sobre missões. E eu falei, olha, Deus falou comigo, de novo, sobre a questão da escola missionária que eu preciso fazer. E quando eu falei isso, meu pai ficou branco. Imagina. E minha mãe começou a chorar na mesa. E eu falei assim, meu Deus, ferrou tudo, né? Minha mãe tá chorando, acabei com a vida Meu pai já deles. brigou com ela, que não vai deixar eu ir. E aí a minha mãe começou a chorar, meu pai ficou assim super assustado. E aí, quando ela se recompôs, ela falou assim pra mim, filha, eu acho que você tem que ir. E aí eu, como assim? E aí ela falou, eu tive um sonho essa madrugada. Deus falou comigo, eu acordei seu pai de madrugada e ele falou para você não fazer essa pós. E eu não sabia como falar isso para você, porque era um sonho, né? Você estava super animada. E aí seu pai falou de madrugada, então vamos orar, porque se não for para ela fazer, Deus vai falar com ela. Enquanto eu estava orando de madrugada no meu quarto, Deus fala com os meus pais, Deus estava falando com eles que não era aquilo. E a gente falou, olha, se é de Deus, ele vai fazer acontecer. E aí eu comecei a vender camisa, comecei, enfim, dar meu jeito. E as pessoas, assim, que eu nem conhecia direito, começaram a ofertar. E assim, foi tão sobrenatural mesmo, né, baby, que a gente falou, Deus está nisso, porque a gente não está fazendo força. Ele está realmente empurrando isso para acontecer. E na época a gente namorava. Na época a gente namorava e pra mim era muito difícil, né? Porque quando a gente... Vender camisa pra ela ir. Você, eu tô te ajudando pra tu ficar longe de mim. Caraca. E tem um Porque ela já detalhe. chegou pra você já sabendo qual era o propósito dela. Eu trabalhava embarcado. Então eu ficava praticamente 6 meses do ano dentro do barco e ficava 6 meses do ano em casa. Então eu ficava um mês lá, um mês Já cá, era um mês lá, assim, um mês né? cá. E Bem aí ela diferente. veio, no começo do nosso namoro, ela falou assim, eu tenho um sonho. Ela não falou que era o propósito da vida dela, mas eu tenho um sonho de fazer uma escola missionária. E nesse que ela falou que vontade de fazer um sonho, era a escola missionária, era fora do país em 6 meses. Eu falei, não, calma aí, agora a gente tá namorando, vamos sonhar junto e tal. Porque eu já fico 6 meses do ano fora, você ainda quer ficar mais 6 meses. Então, assim, pra mim foi muito difícil no começo. E assim, ela em nenhum momento, a gente brigou. A gente conversava, discutia, entre aspas, mas cada um botava o seu ponto. Discordava, né? Mas assim, em nenhum momento ela bateu o pé e falou assim, então também não quero. A gente simplesmente falou, beleza, vamos orar então. E Deus vai guiar. Tanto que na época até sondou a possibilidade, e você não quer ir comigo? E eu falei, eu não vou, porque Deus não falou comigo para eu ir. Então assim, eu poderia muito bem ir por você, porque a gente estava namorando na época, eu queria, mas assim, a gente não estava casado ainda na época. E assim, eu falei, cara, eu preciso que Deus fale comigo. Preciso que Deus também revele o propósito dele para minha vida, para a gente poder viver realmente o propósito de Deus. Eu posso muito bem ir por você e viver isso por você, mas eu acho que eu não vou ser completamente satisfeito, sabe? Eu não vou ser completamente feliz também. Então eu falei assim, vamos orar, você vai, a gente vai estar junto, a gente espera você voltar para a gente ver também nossos próximos passos, porque muita coisa pode mudar na cabeça dela, muita coisa pode mudar na minha cabeça, a gente namorava na época, mas a gente combinou, né, juntos, você vai, e quando você voltar a gente conversa de novo e Quanto a gente tempo alinha. ela ficou fora? 6 meses.
6 meses. Ela ficava Aleluia. 6 meses esperando aqui, né? Nada mais justo. Exatamente. Não, Mas era assim, um mês, né? Um mês, né? Direto, você ficou Era. 6 meses direto. Direto. E assim, foi bem difícil, né? Assim, a gente foi bem confuso, na verdade, porque a gente já falava de casamento, a gente já tinha feito o curso. E a gente tava, a gente tem os sentimentos, os dois, né? Amam a Deus e tal, a gente quer estar junto, mas isso é uma coisa, assim, muito séria, né? Essa questão. Se Deus está falando, né, sei lá, com você algo, você tem que obedecer, né? É você e Jesus ali. Mas a gente queria estar junto, então a gente decidiu orar e a gente combinou, quando eu voltar de viagem, a gente conversa. E eu lembro que na viagem, eu e as minhas amigas, a gente orava pelo Davi. E a gente falava, Deus, fala com ele, realmente se é isso ou não, e também acalma o nosso coração, porque se não for, amém, cada um segue seu caminho, né? Tipo, Deus tem um plano para cada um. E o Davi foi lá na base missionária nos últimos dias me visitar para a gente voltar para o Brasil juntos. Eu tive um sonho. A gente estava orando e pensando e tal, e eu tive um sonho. Eu me via num campo missionário, enviando pessoas e sendo enviado também. E assim, e aí foi muito... E o versículo era de Gideão, como se Deus tivesse chamado Gideão, e ele botando... até hoje eu lembro, Juízes 6:20. Que ele fala, o anjo do Senhor aparece para ele e fala, bota as suas vestes, as coisas sobre a pedra, que vai cair fogo do céu, que vai ser a confirmação para você. E aí... Tu botou lá... Eu não botei nada não, entendi o recado. Eu entendi que o recado... De Deus, ele entendeu rapidamente. Nem quis botar a prova, Não fiquei né? questionando tanto igual o Gideão, eu já fui Aleluia, direto. gente, aleluia, isso é muito bom. Obedecer é melhor que sacrificar. Glória a Deus. E aí foi nessa época que eu entendi, assim, que Deus tinha algo para mim também e que talvez fizesse sentido. E aí eu falei, a gente conversou e tal, contei pra ela o sonho, ela ficou muito feliz. E aí eu falei, eu vou aí nos últimos 10 dias, porque eles têm o que eles chamam de debrief, que é tipo um tempo de... Processar tudo que você viveu, o que você entender passou, melhor. como é que você tá, como é que tá as suas emoções, Legal, você conversar. um momento de reflexão ali. Reflexão, exato. Então, os últimos 10 dias, normalmente, da escola, eles tiram pra isso. 10 dias a 2 semanas. Era Jocum? É da Jocum. Já era Jocum. Já era da Jocum. Tá. E aí eu fui e eu falei assim, vamos ver, né, como é que é. Porque assim... Qual era a sua ideia quando você foi, além de ver a Rebeca? O que era? Você queria... O que você queria? Mas era o que ela falou. Por exemplo, é muito difícil você conhecer um jovem missionário aqui na Barra Recreio. Você não encontra pessoas que vivem isso, entendeu? Até encontra, mas um ou outro, sabe? E então, porque assim, vamos lá. Eu venho do subúrbio, né? Zona Norte. Às vezes o jovem lá quer porque ele não tem outra visão de mundo. Não tem outra opção, cara. Não, eu vou porque pelo menos ali é um trabalho, é uma oportunidade que eu tenho de sair, entendeu? Agora, quem tá com o caminho todo formado, já vai fazer pós, doutorado, não, eu vou virar missionário. Assim... Nossa, o pai deve ficar assim, ui. Não, com certeza, assim. Beca Aí o falou, outro trabalhando já. Beca falou um pouquinho dos pais dela. Com meus pais também foi a mesma coisa. Só que uma coisa legal é que às vezes a gente tem muito medo de expressar o que a gente está sentindo, entendeu? E a gente fala assim, não, meus pais vão super discordar, vou brigar com eles, vai ter discussão e tal. Só que assim, foi muito natural, né? Assim, a gente fica meio apreensivo de falar, porque é um assunto delicado que não é tão comum de ser falado. Mas a reação Porque assim, eu sempre tive um sonho, emendando naquilo que você estava falando, eu sempre tive um sonho de viver integral para a igreja, né, no evangelho. Só que, na minha visão, né, de adolescente, crescendo na igreja desde pequeno, era assim, ser pastor. É a única opção que tem. Qual a outra opção? Você não vê missionário. Missionário, como você falou, missionário é o cara que deu errado na vida, não tem muita opção e vai fazer isso. Está totalmente errado, totalmente deturpado esse pensamento, sabe? E aí, quando eu fui para lá, eu conversei com os meus pais, né, que a gente estava pensando sobre isso, que com certeza já preparando o coração deles para quando acontecesse. E a minha mãe, quando eu virei para ela, falou assim, eu sabia que isso ia acontecer um dia. E eu nunca esperava ouvir essa resposta da minha mãe. E aí meu pai também foi assim, se Deus falou, ele vai honrar. E meu pai era recém-convertido, então assim, foi surreal. E tem o outro tipo de missionário, aquele que deu super certo na vida, tá cheio do dinheiro e tira aqui o tempo para servir a Deus. Então tem os dois tipos, né? Tem os dois extremos, né? Vamos dizer. Eu vivi um extremo. O outro eu nunca vi, entendeu? Tô vendo agora aqui na minha frente, entendeu? Amém. E só um parêntese, assim, que é muito legal, porque
quando eu fui isso há 7 anos atrás pela primeira vez, eu achava que, nossa, eu tô enlouquecendo, né? Como assim? Passa isso pela cabeça mesmo? Com certeza. Porque eu já fico olhando assim, poxa, tão jovens, bonitos, família estruturada, bem resolvida, por que Já quer ir? formados, a vida toda estruturada. Com certeza. Você fala, gente, eu tô ouvindo errado, sabe? Eu acho que eu tô, não sei, um pouco emocionada, sabe? Com certeza, todas as dúvidas passam. E eu lembro que quando eu tava... E a primeira pessoa que eu falei aqui na igreja que falou a minha língua, que foi a primeira pessoa que, quando eu compartilhei, a pessoa entendeu o que eu queria dizer, porque às vezes nem eu entendia o que eu estava sentindo. Eu só estava ali vivendo muito novo, né? algumas experiências assim com Deus que eu nunca tinha vivido antes, de sobrenatural mesmo, e que eu não tinha nem pedido, mas que estavam acontecendo. E eu lembro que eu fui conversar com o pastor Miguel aqui da igreja, né? Ele era o pastor de missões. Na época o Felipe Perrelli também estava aqui. E eles sentaram comigo e eles falaram, filha, amém, isso é de Deus. Isso é normal, Deus chama quem Ele quer. Não tem rosto, não tem nada a ver com a sua conta bancária. Sim, idade, Deus, né? idade, Deus tem planos e Ele é Deus, sabe? E assim, eu lembro que quando ele começou a falar, e falar também o que Deus fez na vida dele, né, o pastor Miguel chorando, como sempre. E eu falei assim, ufa, então não tô maluca, sabe? Deus está fazendo alguma coisa. E eu lembro que quando eu cheguei lá na base, a base missionária da Jocum, né, onde os fundadores moram, né, fica lá no Havaí, é a maior. E eu também não escolhi aquela base, foi assim, uma história longa também, mas bem sobrenatural de Deus apontando aquele lugar. Tanto é que eu falei, Havaí. Amor, quero ir pra Havaí. A Lavínia quer ir pra Havaí, gente. Vai fazer missões, Gente, Já tá preparando teu coração. Olha, ela falou que quer ir pra Havaí. Gente, é impressionante. É assim, de Deus aquele lugar. E as pessoas são de Deus, sabe? E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, né, baby? Eu falei, eu acho que, sei lá, eu vou ser a única. Quando eu cheguei lá, na minha turma eram 300 jovens. Do lugar do mundo inteiro. De 18 a 20 anos. Assim. 18 a 30 anos. Famílias. Tinha uma família, gente, com 5 filhos fazendo. Eles eram mormons. Deus mudou a vida deles. Eles venderam tudo. Foram pra lá. Então, assim... Eu chorei, tu nem viu. Não deu tempo de zoar. Igual o Davi, então. Se eu lembrar muito também, Então, assim, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus... Não é só eu. Não sou só eu. E, assim, você ouve as histórias, como Deus fala com cada um, as coisas mais, assim, sobrenaturais. E eu falei, nossa, eu acho que encontrei meio que, assim, o meu lugar, sabe? E o Espírito Santo, né, tipo, tá vendo? Se você confiar em mim, filha, eu vou te mostrar coisas que você... É Jeremias, né? Que eu acho que é Jeremias que fala que eu tenho coisas para te contar que você nem imagina, sim, né? Sim. Maiores que você nem planos, imagina. Eu lembro que eu falei assim, Deus, eu me sentia num filme, que eu falava, o Senhor é muito real, sabe? O Senhor fala, o Senhor cumpre, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. Essa então, você já foi com ele ou foi sem? Fui sem. Não, essa era a escola. Foi a primeira. Ainda tá no comecinho ainda. Mas aí... E você não ficava com medo, assim, dos perrengues, que a gente ouve falar quanto é desafiador o campo missionário, não é? Você fala, meu Deus, eu fico imaginando sua mãe, será que ela tem o que comer? Será que ela, né, passa essas coisas? Com certeza. A nossa humanidade, a gente como mãe, né? A gente tem esses receios, Por isso que eu acho que é tão importante você não ir sozinho, né? Você não se aventurar por aí. É importante você estar com uma agência missionária. E a Jocum, ela tem essa escola de entrada para quem tem esse coração ou esse interesse por missões. Então, assim, a gente tem todo um suporte, né? A gente faz 3 meses de treinamento. Teórico, então, assim, né? De aula. Um preparatório, exato. Seria isso. Exato. Tá. E depois são 3 meses em outra nação, que pode ser qualquer nação do mundo, mas você vai com uma liderança e você fica numa base missionária lá e serve uma igreja local, você evangeliza, enfim, coloca em prática tudo que você aprendeu. Essa é a primeira escola da Jocum. Eles têm, assim, um universo. Então, assim, é um universo, assim,
muito lindo, assim, muito de Deus. Então, dá vontade de conhecer, dá vontade de viver isso, né? Gente, vai. Voltando na história que eu tava contando, quando eu cheguei lá, que eu vi, falei assim, esse lugar não existe. Eu nunca tinha ouvido falar de um lugar como esse. E óbvio que tem todo um apelo, porque todo mundo vai com o mesmo propósito, né? Querendo ou não, é diferente de uma igreja, né? Uma igreja você entra e tem pessoas que estão indo pela primeira vez, tem pessoas que não conhecem Jesus, tem todos os tipos de pessoas. Lá também tem, mas o propósito é bem diferente, assim. Mas eu realmente senti, assim, acho que o céu vai ser um pouquinho parecido com isso. Todo mundo olhando para Jesus, todo mundo vivendo e entregando Do tudo que mundo tem inteiro. para ele, sabe? E assim, você vê coisas Todas as línguas, surreal, nações todas as ali, línguas. todo mundo... Tinha gente de 30 países diferentes. Eles Assim, têm é surreal. cultos, assim, que a pessoa prega em inglês, aí tem a tradução, às vezes, em 2 línguas ao mesmo tempo. Então, coreano e uma outra língua. Porque tem gente do mundo inteiro. É. E aí, assim, quando a gente foi pra lá, a gente já... Eu balancei lá no segundo dia, já fui pra Beca lá chorando. Mas tu foi pra onde? Pro Havaí? Eu fui pro Havaí pra ficar os últimos 10 dias lá Pra assistindo encontrar às ela. aulas. Entendi. Não, porque é maneiro Havaí, então... É apelativo, né? Curtimos também Mas, as praias olha, e tal. foi muito estratégico de Deus. Eu lembro quando eu cheguei lá, só assim, falando bem rapidinho pro Davi falar, mas a gente conhece muitas pessoas, até filhos de pastor, que os pais, né, assim, não sabem o que fazer com os filhos mais, enviam para lá com o propósito de, filho, vou te mandar pro Havaí, você vai curtir. Mas Jesus pega eles lá. É uma De verdade. isca, né? Então você, pai que tá nos assistindo, tá com Fica a seu jovem, dica, adolescente fica a aí te dica. dando um trabalhinho, manda pro Havaí, vale a que ele pena. vai voltar Ele vai querer, ele vai querer. transformado, né, Amém, gente. Coisa Mas, linda. de verdade, assim, vários líderes que hoje estão lá, estão dando a vida, assim. Tem líderes que estão no Oriente Médio hoje, que são nossos amigos, estão servindo, assim, tem anos que estão lá. Eles eram, assim, usavam drogas, sabe? Tinham uma vida completamente diferente. É cada Foram- testemunho, assim, que você... Quando você voltou do Havaí com ela, você tinha... E aí, você falou, é isso que eu quero? Quando a gente voltou do Havaí, a gente conversou e falou assim, beleza, agora a gente tá voltando e como ela já tinha feito a escola, eu teria que fazer a escola também. Sim. E aí eu falei assim, então beleza, a gente se prepara para casar, né, a gente combinando, e aí após o casamento a gente vai, não sabe quando, mas a gente vai como família, vai junto. E aí, não, beleza, então esse foi o acordo inicial, mas a gente não sabia quando e como seria, né? Então a gente continuou em contato com algumas pessoas, a gente até recebeu missionários na nossa casa, na casa dos nossos pais, ainda antes de casar, e a gente continuou tendo muito contato e conexão, até para não deixar essa chama apagar, né? Porque às vezes a gente já ouvi muitas histórias, né, de pessoas que se sentiram chamados como missionários, mas nunca foram. Porque não é fácil isso, sabe? Não é simplesmente, eu vou e aí qualquer coisa eu volto, mas e o que você deixou para trás não volta, né? Já foi. Então, assim, realmente não é uma decisão humanamente fácil, mas eu acho que, como qualquer coisa na nossa vida, por exemplo, se Deus falar isso, é o melhor lugar que você pode estar. Por mais que aos nossos olhos pareça difícil ou uma saída não muito legal, mas assim, Deus falou, então é o melhor lugar mais seguro que você pode ir. É a coisa mais segura que você pode fazer, porque realmente você está ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Então a gente entendeu que era o tempo da gente ir quando casasse. E a gente começou a se preparar, isso era 2018. E a gente se preparou para casar. Tem os testemunhos, né? Ficou noivo em 2019. Da África do Sul, porque África do Sul, não sei se Quando vai... a gente estava lá quando eu estava lá fazendo o prático, foi nas Filipinas, né? Que a gente foi servir lá as Filipinas e tudo mais. E eu estava no meu coração, assim, com o desejo de entender mais a Bíblia. E eu estava percebendo Deus falando comigo, filha, eu quero que você mergulhe mais nas Escrituras. E aí eu comecei a pensar, então tá, eu vou voltar para o Brasil e vou fazer alguma escola bíblica, algum seminário, alguma coisa assim, por fora, né? E aí uma pessoa lá da base veio até mim, sem saber de nada, eu não falei para ninguém, eu estava só falando com Deus. Ele falou assim, você já chegou a procurar sobre uma escola bíblica que tem na África do Sul? Do nada, assim, a gente não Numa era base da nem Jocum próximo. também. Nada. Jesus se desse da vida, né? E aí eu falei assim, não. E aí ele começou a falar dessa base específica que tinha na África do Sul, que era muito forte em ensino bíblico.
E eu falei, interessante. Aí ele falou, dá uma pesquisada, um amigo nosso. Aí eu falei, tá bom, vou dar. E aí, assim, ele nem sabe dessa história, mas eu lembro que eu fui pesquisar e enquanto eu olhava ali o site da base, o meu coração começou a queimar e eu falei, meu Deus, outra aventura. Mas aí eu falei, que é exatamente essa escola que a gente vai agora, em setembro. Vocês que a gente acabaram vai de chegar, né? Tem pouco tempo que vocês já retornaram e agora já vão novamente. Exatamente. E aí eu contei pro Davi, quando ele chegou na base, essa situação. Falei, olha, eu acho que o próximo passo em relação a essa área, não sei, né, ministerial, essa área que Deus tem para as nossas vidas, acho que para a minha vida, né, é essa escola bíblica. A gente estava namorando, né, ele foi lá na base, isso em 2018. E aí ele falou, amor, ótimo, Deus também está falando comigo agora sobre missões, eu estou aqui amolecido, mexido, eu quero fazer essa escola que você fez. Então, eu faço essa escola de entrada, porque para fazer qualquer outra escola na Jucum, você tem que ter essa escola de entrada, que o nome é ETED, é Escola de Treinamento e Discipulado. Então, ele falou, eu queria muito fazer essa escola e depois a gente faz juntos, casados, essa escola da Bíblia. Eu falei, ótimo. Amém, se for de Deus vai acontecer. Aí eu falei, só tem um problema. Essa escola que eu fiz não tem na África do Sul. E aí o Davi falou, bom, se for de Deus para a gente ir para a África do Sul, Deus vai fazer alguma coisa e vamos orar. Isso foi em 2018. Em 2019, abri uma base missionária na África do Sul com essa escola. Gente, no ano seguinte. Coisa seguinte. linda. E aí a gente falou, vamos ficar noivo, vamos casar. E aí, assim, foi acontecendo, a gente casou por causa da pandemia. A gente remarcou o casamento, a gente casou em 2021, né? E aí a gente teve nosso primeiro ano de casados, fomos aconselhados por pastores, família, enfim, a ter o nosso primeiro ano, né, de casado. A importância, né, de viver ali as fases, como a Bíblia fala, há tempo para todas as coisas, né? Até mesmo em Deuteronômio fala, né? Tira o seu primeiro ano para dedicar a sua família e depois faz as coisas, né? Então foi muito, assim, importante pra gente. Não foi um ano fácil, primeiro ano pra gente. Casados? Pra ninguém, gente. Não tem. Vocês contam ou a gente conta? Que todo mundo acha que é, né? Mas é muito bom, é muito bom. Muito é bom. muito bom. Mas claro que a gente sempre fala que tem os ajustes. Claro, é a fase claro. que estão se conhecendo, né? Então abre mão daqui, abre mão dali, renuncia, né? Aperta aqui, aperta ali. Ver as falhas mais de perto, né? Um do outro. Mas tem de bom ânimo, né? Não, mas assim, foi muito bom, né? Foi maravilhoso, assim. Hoje a gente pode falar que foi bom, mas foi muito bom, sim. E aí a gente começou a se planejar, né? Tipo, então tá, Deus falou isso com a gente, vamos começar a preparar nosso coração, da nossa família, já começar a compartilhar que Deus está falando isso com a gente. Então, a gente já envolveu, né? Tipo assim, nossos pais, nossa liderança. Na época, a gente tinha uma célula também lá em casa. Então, a gente já compartilhou com todo mundo. Gente, ó, vai ter um tempo. Vai acontecer. Que isso vai acontecer com os nossos repente. amigos mais próximos. Então, assim, a gente já foi preparando o caminho. Em 2023, né, tipo, uns 2 aninhos depois, veio uma chuva de confirmações de Deus. Tipo, olha, Tem que ano ir que agora. vem. É ano que vem, é ano que vem. E, assim, essa escola que a gente vai agora, ela fica em Muizenberg. É uma cidade... É uma cidade, amor? Ela fica na Cidade do Cabo. Fica ali na redondeza da Cidade do Cabo, que é mais conhecida, né? Bem pertinho. Ali na África do Sul, né? Essa escola que a gente foi agora, né? Que a gente acabou de voltar, ficava numa cidade do interior, lá em Potchefstroom. Que é mais perto de Johannesburgo, que alguma outra cidade. Não é uma cidade turística, assim, é bem Não é simples. safari, entendeu? Não é. Todo mundo só acha, Não né, é que a África do Sul... passeio, não é, Não, né? e uma coisa legal é que, assim, é uma coisa que até Beca orava, eu falava assim, orava não, mas ela comentava comigo e falava assim, eu quero ir no nosso melhor momento. Porque muitas vezes a gente fala assim, se der errado eu faço. Vamos ver, amor, se eu for demitido do meu trabalho, eu vou para missões, sabe? Se eu acontecer isso exatamente do jeito... Às vezes a gente bota as confirmações, se Deus me confirmar dessa forma, eu vou. Mas a gente só está expressando nosso medo. Porque você não está querendo ouvir Deus, né? Você está querendo que Deus responda os seus medos, né? Vamos dizer assim. E a gente falou assim, não, a gente vai. E o que a gente conseguir fazer é ótimo. Então eu estava trabalhando, ela estava trabalhando. E a gente tentou, se não conseguir ser mandado embora, se não conseguir um acordo, a gente pede demissão e vai do mesmo jeito e Deus vai prover.
como é que vai ser, porque ele já deu a palavra que era pra gente ir agora, então a gente vai. E aí a gente estava no nosso melhor momento como família, como casal, vivendo na nossa casa, melhor momento profissional, assim, com as nossas famílias também, com nossas amizades, a célula crescendo, a gente foi supervisor de células, então assim, tava tudo acontecendo, né? Mas assim, a gente sabia que era o momento que a gente tinha que deixar tudo para trás, porque Deus estava chamando a nossa família para uma nova temporada, né? E aí, assim, dá um medinho, mas a gente sempre... Por isso que é muito importante, o que eu mais penso assim, sobre a minha vida é sobre a nossa identidade, né? Se a gente sempre lembrar a nossa identidade e olhar para a eternidade, a gente vai ouvir a voz de Deus e vai falar, é para ali que eu tenho que ir. Por mais que tudo ao meu redor pareça que é o melhor ficar, é melhor eu ter, estava sendo promovido, estava crescendo na empresa, a Beca também estava numa empresa super legal, uma nova empresa, e assim, tudo para dar certo. E por que agora? Porque era o tempo que Deus chamou, sabe? Então, a gente também ficou muito feliz de ter a oportunidade de realmente, eu vou deixar tudo para trás, porque Deus é digno na nossa vida, e Deus é digno de tudo que eu tenho. Então, se Ele me chamar no meu melhor momento da vida, eu quero dizer sim, não só no meu pior momento, né? Uau! Maravilha! Já viu, né, Fabrício? Fácil editar hoje, porque a gente está sem palavras, a gente está chocado. Você que está em casa também, você que está assistindo, ouvindo a gente. Sei o quanto você está assim, sabe, perplexo, mas o quanto a gente pode ver a presença palpável de Deus, né? Em cada colocação de vocês, em cada oração, em cada posicionamento, né? Cada um que vinha e confirmava isso. Isso é difícil para um jovem hoje? Eu ia acabar falando aqui. A missão impossível que eu vejo aqui é você ir na... Não, é você ir na contramão daquilo que hoje nos é ensinado. Hoje, o que nos é ensinado é que a gente tem que se estruturar para depois fazer as coisas. Não, eles estão largando as coisas para fazer acontecer. É muito interessante É diferente, né, esse ponto. É isso que é o impossível hoje. Se eu ver assim, caramba, eu tenho uma projeção de carreira, de futuro aqui. Não posso largar isso aqui para ir para lá. Primeiro eu vou terminar aqui, então depois eu vou para lá para cumprir. O Davi trouxe isso, né, de... A gente quer ir no melhor momento, a gente está muito bem, está estruturado, mas ainda assim a gente está abrindo mão pelo Senhor, né? Aquele que deixar pai, mãe, filho, né? Em favor do meu nome. Receber 10 vezes mais. Exatamente. Humanamente é impossível, é só por Deus, cara. Humanamente é impossível, não tem como não falar isso. Sim. Entendeu? É uma coisa que a gente pensa muito, assim, que a gente tem, acho que muito temor para se mover, né? É que a gente sempre fala, a gente precisa ouvir Deus. Tipo assim, a voz de Deus, né? A direção mesmo. Porque se fosse da nossa cabeça, ia ser uma loucura e não ia dar certo. Porque a conta, humanamente falando, não fecha, sabe? Né, amor? Então, assim, a gente realmente foi por fé. A gente está fazendo tudo até hoje por fé. Que há um custo em torno disso, Com né? certeza. Que é tudo custeado por vocês. Sim, não é? A gente paga para ir, as escolas, tudo. Tudo, né? Aquela preparação toda, passagem, deslocamento, alimentação. Irmão, o negócio é mais tá vendo? Tá pensando aqui, né? Falar assim, pô, o salário dá pra viver? Não, irmão, eles estão pagando, tá? A gente tá pagando pra ele. Mas literalmente, né? Vocês estão pagando pra Não ser. recebe nada lá, você serve por amor só. Não recebe nada, não tem ajuda de custo. Você paga pra ele, literalmente. Nem a é uma equipe, escola, nem né? os fundadores. O Lauren veio aqui na nossa igreja. Sim. Né? Mas Ele faleceu. faleceu agora, o fundador da Jocum. Nem ele tinha salário. E a esposa. E assim, é impressionante você ver o que Deus faz. Por amor mesmo, né? Porque não é sobre a gente, entende? Não é sobre nosso nome, nosso ministério, a Jocum. É tipo, Deus, ele quer alcançar as nações. Então, quem quer ir, ele vai fazer acontecer, sabe? Então, Quem está disponível, ele usa, é isso? Deus muda completamente seu caráter, assim. Mais do que você pode oferecer para as pessoas, o que Deus muda no nosso caráter é impressionante. Alguns desistem? assim, eu não sei, em relação à nossa escola, a gente não tem como voltar, né? A gente tem que cumprir todo Até o porque você cronograma. paga, né? Você pagou, então normalmente quando você paga, você vai. Você não vai embora, Você né? tranca, desiste, Não. muda de curso, não. Se não quiser ir, você não se forma e você perde seu dinheiro, entendeu? Aí não tem... Assim, pra falar a verdade, a gente não sabe muito bem, muito né? Como intenso. mas o Intencional, nosso, né? Mas a gente nossa nunca escola, viu não. alguém desistir, assim. É meio que a gente já tá lá, a gente vai fazer até o Porque final. tu já foi, então o dinheiro que você pagou, já compraram sua passagem, é um país
longe, é uma passagem cara, assim, então não dá... A não ser que você compre do seu bolso também para voltar. Aí eu acho que talvez eles permitam, mas... Mas muito difícil. Vamos. A gente não viu muita gente peguei meu isso. recurso, viajei, depois vou tirar... De onde eu vou tirar recurso para voltar no meio do coisa? Só se for uma pessoa abastada. Só se tem uma pessoa, alguém sustentando. Isso. E acontece, né? Porque tem muita gente, por exemplo, a gente foi um pouco mais velho do que normalmente a galera tá lá. Mas assim, como a gente tinha uma outra família também na nossa escola, que a Beca... Não igual a que ela contou na primeira escola dela, mas nessa agora também tinha um casal com 5 filhos que foi também fazer a mesma viagem que a gente fez, a mesma coisa que a gente fez. E assim, abriram mão de tudo, eles eram pastores de uma igreja. E aí Deus chamou para esse tempo para eles aprenderem. E aí eles foram para esse lugar, né? E com os 5 filhos, e assim, filhos pequenos. A mais velha devia ter 9 anos. E assim, os outros 4 tudo menorzinho. Gente, coisa linda, Como é que vocês visualizam assim, o futuro de vocês, a família de vocês? Como que passa na cabeça de um missionário, gente? Eu preciso saber disso. Eu vou falar rapidinho. A Beca fala, porque eu lembrei daquela lição que a gente falou no começo do curso 1. O meu sonho era... como eu me via, né, no futuro, Isso. Eu, Beca, nossos filhos na nossa casa, tendo tudo que a gente precisa. Sabe, tendo uma condição boa, podendo ter as melhores escolas, podendo passar tempo junto, viajando como família. Esse era o meu sonho. Então, meu sonho era totalmente ali, né, sustentado no dinheiro, como a gente estava falando no começo. E aí, assim, agora totalmente diferente, né? Na verdade, a gente não sabe Deus direito, me mostrou assim, aqui, sabe? você vai continuar viajando igual no teu sonho. Até melhor, né? Fazendo a missão, Olha com o seu dinheiro. Vai ter filho, que filho vai nascer no campo missionário, é isso que vocês pensam. Eles vão estar viajando Olha, contigo. hoje eu acho que o que a gente pensa, o nosso coração, assim, né? Que a gente fala pra todo mundo, e o amanhã, e como vai ser depois? A gente ainda não sabe. O nosso coração hoje é de obedecer, né? A gente sabe o próximo passo, que é essa escola bíblica. A gente vai ficar lá 1 ano. Agora vocês vão para a África do Sul e ficaram lá 1 ano, servindo lá, isso? A gente serve a base e vai estar estudando, né? É uma escola bem intensa, assim. A gente vai, durante 9 meses, passar pela Bíblia 5 vezes, estudar versículo por versículo. Uau! Falam que é muito intenso, assim, que é bem acadêmico. Pastores fazem esse curso. Sim. E a gente tá super animado, assim, meio... Apreensivo, né? Dá um friozinho na barriga, né? Porque é tudo em inglês, né? Pesquisa vai ser em inglês, mas amém, né? Deus chamou, Deus vai dar graça. Não é só dinheiro que Deus provê, né? Deus provê tudo. Sim, sim. Deus, quando Ele te convida para algo, Ele vai prover, porque não é sobre você, é um plano dele. Então, até hoje, né, baby, assim, a gente tem vivido muito milagre financeiro. Eu lembro de um dia que a gente teve recentemente, que a gente precisava pagar um compromisso, né, nosso, e no último dia de pagar esse compromisso, que faltava pouco, assim, né, a gente falou, Senhor, a gente precisa disso, né, o Senhor sabe, e a gente confia que o Senhor vai fazer. A gente foi tomar café da manhã depois de orar, do nada, gente, apareceu uma transferência com um valor, assim, muito além do que a gente... precisava, e de uma pessoa que a gente não contou nada pra ninguém, a gente só orou, sabe? Ninguém sabia desse compromisso. Ninguém sabia. Então, assim, a gente tem vivido muito isso. Então, a gente sempre gosta de compartilhar, porque às vezes você é um jovem que você fala, poxa, eu tenho isso no meu coração, Deus me chamou, eu não sei o que fazer. Então, a gente só queria encorajar mesmo, sabe? Falar que Deus, Ele é com você, que você não é órfão, né? Você tem um pai. Então, Ele vai prover, sabe? Se Ele tá nisso, Ele vai prover, né, amor? Amém. Quando eles voltarem daqui 1 ano, a gente vai trazer eles de novo para eles compartilharem aqui, né? Mais do que Deus vai fazer, nós cremos nisso, né? Que o Senhor possa continuar sustentando vocês, renovando as forças de vocês, né? Para que vocês continuem aí vivendo de forma sobrenatural. Amém. Muito obrigada, Deus abençoe muito vocês. Obrigada por compartilhar a vida e a história de vocês aqui, tá? Amém. Obrigado, gente. Sei que você foi muito abençoado aqui nesse podcast. Hoje a gente não teve pergunta surpresa, porque a gente queria saber tudo e mais um pouquinho. E você já sabe, todo sábado, 18 horas, Atitude TV e também lá na Bem Mais TV, a TV da família, a gente tem um encontro New Waycast. Obrigada, gente. Fabrício, obrigada. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.